Gabriela é pesquisadora do laboratório e também do NAVE, pertence ao projeto Osseus e ela atua numa parte muito importante que é a parte de diagnóstico, em que a gente precisa fazer as coletas dos dados. Hoje nós já estamos em outra fase, que eu acho que é o que a Gabriela vai falar, eu não vou dar spoiler, né? Gabi, fica à vontade. Obrigada. É um prazer falar um pouco sobre a atuação que eu venho fazendo no projeto e, seguindo aqui o que o professor César falou, é, vocês vão ver que está bem na linha mesmo, né? É uma aplicação realmente do que ele falou. Então, sobre o osseus, né, a gente precisa entender primeiramente sobre a doença osteoporose. Ontem, Dionísio falou um pouquinho, né? É uma doença que vai afetar basicamente todos nós, né? Porque a densidade mineral óssea ela só vai reduzindo ao longo do tempo. Mas a gente chama de uma doença silenciosa porque normalmente não sentimos sintomas e só descobrimos quando ocorre uma fratura de fêmur, por exemplo. Isso daí tem um custo elevadíssimo para o sistema público de saúde, né? Aí eu coloquei alguns valores em dólares. Nos Estados Unidos, 17 bilhões, Europa, 98 bilhões. No Brasil, um estudo de 2019, 310 milhões, que passa de 1 bilhão de reais. Mas esses custos envolvem hospitalização, cirurgias, próteses, né? E o paciente ele vai deixar de ser produtivo, também vai precisar de um acompanhante que vai perder a produtividade para poder ficar cuidando desse paciente, que um quarto desses pacientes, ao sofrerem fratura de fêmur, eles chegam até a falecer no ano seguinte. É um dado que a gente tem. A cada 3 segundos, uma pessoa sofre uma fratura, né, por osteoporose. Ali eu coloquei, está pequeno, mas é só mostrando como é feita esse equilíbrio das células. Temos células osteoblastos, que elas produzem o osso, e osteoclastos, que elas absorvem o osso. Então, quando a gente tem esse desequilíbrio, tem mais absorção do osso, então a gente vai ter osteoporose, né? Quando tem um equilíbrio, é um osso normal. A gente vê que o osso, quando ele tem osteoporose, ele é mais poroso do que o osso normal. E hoje o diagnóstico disponível, aquele equipamento lá de cima, o DEXA, né? Ele utiliza radiação, né? Então é invasivo, um custo elevado aí de mais de 200 mil reais. Então, no Brasil, ele está pouco disponível para a população, somente na alta complexidade. Não, a fila para o exame ela é grande, então não é qualquer paciente que consegue esse exame. E o PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, né, ele só recomenda que o paciente faça o exame com 50 anos, né, que normalmente a mulher está na menopausa, então aí a redução mesmo na densidade mineral óssea. Então, nem todos os pacientes têm acesso. Mas, na prática, no Onofre Lopes, eu fiz a coleta com alguns pacientes, né, que eu vou mostrar mais na frente. Identifiquei também pacientes jovens, né, que têm baixa densidade mineral óssea, porque utilizam muito medicamento corticoide, às vezes tem doenças autoimunes, né, até asma mesmo, lúpus, essas outras doenças que você toma constantemente o corticoide, então vai reduzir muito sua densidade mineral óssea. Aí eu coloquei essa tabela, que são equipamentos portáteis, que eles fazem triagem de osteoporose. A Organização Mundial, ela só recomenda o DEXA como equipamento padrão ouro para dar o diagnóstico final. Mas alguns estudos, né, vêm utilizando outros equipamentos periféricos, que a gente chama, que são colocados em locais periféricos, como o calcânio, que é o caso do ultrassom, que é o da direita ali. Deixa eu ver se tem um mouse. Enfim. E o Acudexa, ele é feito na falange, que também invasivo, né? É a ideia do DEXA. O DEXA, o paciente ele deita e faz um raio-x da coluna lombar e do fêmur. No Acudexa, ele vai fazer um raio-x da falange, que a falange dos dedos, né? Ela é uma região com pouco tecido, basicamente a pele e o osso, então a gente consegue ver bem essa densidade. E o osseus, eu coloquei uma comparação aqui para vocês verem.
No Acudex, então, é invasivo, aí eu tenho as dimensões, o peso, o custo ali, $5.000, tem um pouco de radiação, mas ainda tem, ele depende de um operador, que seria um técnico de radiologia, um radiologista mesmo, médico. E no ultrassom não tem a radiação, mas ainda assim depende de um técnico, e o custo ainda, no caso, ainda é maior do que o Acudex. O Acudex está sendo pouco utilizado, já foi utilizado aí nos anos 2000. Ah, legal. Obrigada. Deixa eu ver. Pronto. Então, o ultrassom, né, que é no calcânio, e o Acudexa, que é na falange. E o Osseus, que também é a nossa proposta é medir, né, essa densidade na falange medial da mão não dominante, que seria a mão que a gente utiliza menos, então a densidade está pior, teoricamente, né? Ontem o Dionísio falou, né, sobre os seus, então eu não falei tanto aqui, mas ele utiliza antenas, né? Então a gente passa o sinal de eletromagnético, uma onda eletromagnética, para ver a atenuação dele no obstáculo que é justamente a falange. Então, com os dados que eu obtive lá no Onofre Lopes, entre junho de 2021 e junho de 2022, foram 505 pacientes. Destes, 110 estavam saudáveis, 395 tinham baixa densidade ou osteoporose. A gente tem um problema, então, aí de classificação, né? A gente quer dividir justamente duas classes, pacientes normais e pacientes doentes, né? Porque a gente quer fazer uma triagem. Então, a gente quer dizer se aquele paciente não precisa fazer o DEXA ou se ele precisa fazer o DEXA. Então, a gente testou, como o Dionísio falou um pouquinho, do pré-processamento. No DEXA, a gente tem o T-score e o Z-score. O T-score é para pacientes acima de 50 anos e o Z-score na população mais jovem. Então, quando a gente tem um T-score menor do que -1 e um Z-score menor do que -2, a gente tem paciente doente, que eu já incluo as duas classes ali, baixa densidade e osteoporose. Já acima de -1 e acima de -2 o Z, a gente tem o saudável. Então, a gente testou 19 classificadores a partir dessa biblioteca do Scikit-Learn. Esse mapa, ele vai explicando como é que você deve escolher o estimador para a sua aplicação. Então, está pequeno, mas eu vou falar para vocês aqui. Ele inicia perguntando quantas amostras eu tenho no meu estudo. Aí tem acima de 50 amostras, o primeiro classificador, ele diz que eu vou usar classificador, né? E o primeiro que ele sugere é o SVM. Depois ele vem e sugere o KNN, que o professor César falou aqui. São classificadores menos complexos, né? Assim, por dizer. E, em sequência, quando a gente vai aumentando essa amostra, né? A gente tem mais do que 100 pacientes, então a gente já pode utilizar também, dependendo dos resultados, né? Que a gente queria ver qual seria o que tivesse a melhor métrica, né? A melhor avaliação. E a gente utilizou também ensembles, que são conjuntos de classificadores mais simples. Então, o Random Forest, que ele é a floresta aleatória, ele é um conjunto de árvores de decisão. Então, a gente tem basicamente na árvore um nó, que ele vai dizer um atributo, né, uma feature. Por exemplo, no caso do Osseus, a gente pergunta se o paciente tem histórico de fratura, esse seria uma feature. Aí o ramo seria a resposta desse teste. Então, se ele tem sim, se a resposta tem histórico de fratura, na folha a gente vai ter uma classe. Baixa densidade, né, doente ou saudável. Então, quando a gente fez esse teste, o melhor resultado foi a Random Forest. Eu coloquei aqui só ele, porque senão ia ficar uma tabela muito grande, mas a gente extraiu todas aquelas métricas que o professor falou, né, de True Positive Rate, False Positive Rate. E a sensibilidade que a gente obteve foi 85,33%, que seria
os acertos nos doentes, né? A especificidade, 87% os acertos nos saudáveis, a acurácia, né? Os acertos tanto de doentes como de saudáveis, e o F1 score que a gente utilizou como métrica principal, porque ele leva em consideração falsos positivos e falsos negativos. Então, a ideia do OSSEUS é minimizar esses falsos negativos e falsos positivos, que a gente quer realmente encaminhar somente os pacientes que precisem fazer a densitometria. E embaixo eu coloquei uma figura também que é o prontuário eletrônico do paciente, o software que a gente desenvolveu também, e nele ficam armazenados os dados do paciente, que aqui a gente já tem alguns pacientes reais, que a Amanda, acho que ela saiu aqui, tá ali. Ela está fazendo essa coleta comigo agora, a gente está coletando mais pacientes em unidades básicas de saúde, né? Acho que já tem 200, que a gente começou agora em junho, né, Amanda? Então, esse estudo ele ainda vai ser maior, porque vamos verificar em todas as regiões do município de Natal. São 16 unidades básicas de saúde, né? Diferente do estudo que eu fiz, que é só no Nofre Lopes, e a gente já tinha pacientes encaminhados para o DEXA. Então, eu coloquei até ali 110% saudáveis e 395 doentes. Então, a gente tem uma base de dados aí desbalanceada, porque tem muito mais doentes do que saudáveis. E a nossa ideia agora é verificar se a gente consegue balancear mais essa base de dados. Porém, numa discussão que a gente até fez com os professores, né, na vida real, a base vai ser desbalanceada mesmo, né? Então, nunca vamos ter aí esses 50%, né, de cada classe. Então, só finalizando, eu falei que o OSSEUS ele está alinhado com a Política Nacional de Saúde Digital do Brasil, né, porque a gente quer que ele seja aplicado realmente na atenção primária à saúde, nas unidades básicas, para ele reduz a fila, né, da alta complexidade em 14%. Então, dos 21% aqui do 110 de 505, são 21,6% de pacientes que foram fazer o exame e não precisavam, o OSSEUS reduziria 14% disso. Então, aí é um custo, né, envolvido, porque diagnosticando precocemente, a gente vai evitar que aconteça lá uma fratura, o paciente tenha que ser internado, fazer uma cirurgia, colocar uma prótese, né, e tudo mais. E como os casos dos jovens também, né, que às vezes não sabem que estão desenvolvendo essa doença, então fazer um tratamento precoce, né. Eu acho que é basicamente isso. Se alguém tiver uma dúvida, eu não falei muito mais, né, porque amanhã a Aguinaldo vai dar continuidade do futuro do OSSEUS. Então, e Igor também vai falar sobre a parte de telesaúde. É isso, obrigada.